Olá, estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o segundo episódio do Agro em Pauta, que é o MesaCast aqui da Emater Minas. É um espaço para a gente bater papo, contar causos, histórias e também falar de temas que são muito importantes. Recentemente, o Ministério do Trabalho e o Conselho Nacional do Café assinaram um acordo que atende a um anseio antigo de todos os envolvidos na cafeicultura, a formalização do trabalho temporário para a colheita do café. E para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e outros relacionados ao universo da cafeicultura, do agro, a gente tem aqui conosco a honra de receber o presidente do Conselho Nacional do Café, o CNC, o Silas Brasileiro, e o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, a FETAENG, o Wilson Luiz da Silva. Muito bem-vindos, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade, Aline. Realmente é muito bom falar sobre algo que nós estamos ligados há muitos anos. E, sem dúvida nenhuma, essa oportunidade vai trazer também para o trabalhador e para o empregador uma tranquilidade. É uma evolução na legislação trabalhista do Brasil que nós temos batalhado por ela ao longo de muitos anos. Finalmente, agora, no governo do presidente Lula, nós conseguimos, então, fazer com que chegássemos a um resultado positivo que, sem dúvida, vai beneficiar a todos. No primeiro momento há um choque, né, Wilson? Isso é mais do que normal, porque é uma coisa nova e às vezes as pessoas não entendem no primeiro momento. E nós temos no Brasil aquela tendência de sempre achar algum defeito, né? É lógico que o que estamos assinando aqui hoje é um protocolo e esse protocolo já vai ter validade a partir de hoje da assinatura, isso é muito importante, e vamos aproximar capital, trabalho. Eu acho que esse é o grande diferencial. Geração de emprego e renda é, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista. Por isso nós estamos felizes com o que vamos assinar hoje e a compreensão do Wilson como presidente da FETAENG fez uma diferença realmente muito grande. O nosso ministro Luiz Marinho, no primeiro momento, quando nós conversamos com ele, logo no início, quando assumiu o novo governo agora, eu já o conhecia, porque quando eu estava lá no Ministério da Agricultura, ele era ministro do Trabalho e Emprego. Então, isso facilitou a proximidade para a gente mostrar qual seria o alcance desse projeto, o alcance social do projeto. E nós, ao invés de ficarmos aquela preocupação, o que o auditor fiscal vai fazer, que está cumprindo a legislação, simplesmente com a assinatura desse protocolo, formalizando a carteira de trabalho, não temos mais aquela preocupação de trabalho análogo ao escravo. Eu acho que esse é o grande diferencial que se faz. Agora, nós temos que transmitir isso para o trabalhador, principalmente, para que ele tenha consciência de que ele vai permanecer no projeto, no programa Bolsa Família. Eu acho que a dificuldade maior foi exatamente como nós iríamos fazer com o movimento para que pudesse entender que a permanência no Bolsa Família é uma garantia do presidente da República e essa garantia ele estendeu para que os ministros do Desenvolvimento Social e do Trabalho pudessem então assinar, autorizado por ele, esse protocolo. E uma compreensão muito grande, que isso também faz a grande diferença, é exatamente das confederações acreditarem e estarem participando. Veja bem, nós tentamos expandir isso para os 27 estados nossos. No entanto, só o estado de Minas Gerais é que assumiu no primeiro momento. Tenho certeza que quando conhecer o projeto será assinado hoje, todos os outros virão, porque é algo fundamental, inovador, e nós não vamos mais ver em revistas que às vezes publicam algo lá fora sem conhecimento básico, colocando sempre essa pecha naquilo que o Brasil produz. Então, temos que aperfeiçoar a legislação? Temos sim, nossa legislação precisa muito de evolução, temos que instruir cada vez mais as duas partes, trabalhador e empregador, isso é fundamental, mas é um passo positivo que nós estamos dando, e se não der o primeiro passo, não vamos chegar a lugar nenhum. Com então, certeza. Precisamos disso. Eu vou querer saber um pouquinho mais detalhadamente o que é o acordo, mas antes queria também dar as boas-vindas para o Wilson, pedir para ele já dar as suas palavras iniciais aí também. Por favor, Wilson.
Bom dia, Aline. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais aí da Emater, da Federação, dos agricultores e agricultoras, né? Para mim, Aline, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. A Emater é uma grande parceira da FETAENC há muitos anos. Eu tenho guardado ainda até hoje a carteira do Clube 4S. Para mim tem uma simbologia muito importante. E estar aqui não só com o presidente do Conselho Nacional do Café, mas com um amigo, que foi um grande deputado federal, ele que é da região do Cerrado, de Patrocínio, produtor de café. Na época ele candidato a deputado federal, eu estadual, fizemos uma parceria que foi muito importante, né? Muito importante. Por 100 e poucos votos eu não consegui a cadeira, mas foi muito importante esse trabalho. Então é muito prazeroso para mim estar. E quando veio essa discussão da gente fazer um protocolo, eu vejo isso assim de bons olhos. O Dr. Silas falou muito bem. Tem gente que tem resistência com as mudanças. Tem algumas pessoas mais idosas que têm resistência com a tecnologia moderna. Mas nós temos que adaptar. Eu não posso ficar apegado a uma coisa lá de 1950, 1940. Nós estamos em 2023. O capital precisa do trabalho, como o trabalho precisa do capital. Um precisa do outro. Ninguém vive sozinho. O mundo é assim. Como nós precisamos do povo da cidade, mas o povo da cidade também precisa da gente, porque ninguém vive sem comida, né? E o cafezinho da manhã, é a primeira alimentação da manhã, é o café, né? Então eu vejo esse protocolo para nós como uma segurança para os dois lados, para quem trabalha e para quem emprega, né? Porque eu comentava com você antes da entrevista, Dr. Silas, eu já conversei isso com o presidente da FAENG, o Antônio Pitangui, né? Quando tem um empregador que não cumpre com aquilo que é devido, não é bom para a cadeia, não é bom para a categoria. Exato. Ao mesmo caso nosso. Defendemos o trabalho, defendemos o trabalhador, mas nós precisamos de segurança. E a FETAENG, antes dessa assinatura do protocolo, nós já tivemos aqui 2 reuniões com o Ministério Público do Trabalho. Eu quero até, inclusive, para além disso, doutor Silas, sugerir que a gente pudesse depois fazer um intercâmbio, reunião entre a FAENG, FETAENG, Ministério Público do Trabalho, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Rodoviária Federal. Sabe para quê? Para a gente ver daquela origem que os trabalhadores estão saindo para o destino, se realmente aquele trabalho ele existe. Se aquele empregador propõe a cumprir com aquelas normas que ele assinou aquele contrato. Então vejo isso de bons olhos. A gente precisa avançar. Eu não posso ficar vivendo, olhando o retrovisor. É claro que eu tenho que olhar o retrovisor para mim planejar o futuro. Isso faz parte da nossa vida. Então, e é o setor. E tem uma outra questão nossa, porque nós temos, eu sou agricultor, mas não produzo café, né? É outra cultura. Nós temos muitos pequenos produtores da região do Jequitinhonha ou do norte, que no momento do ciclo do plantio, eles estão ali produzindo, ainda na subsistência. Mas no momento da colheita do café, no sul, no Alto Paranaíba, ou outras regiões de Minas, ele torna-se um assalariado. Né? E tem um outro viés também do protocolo. O Ministério do Trabalho precisa entender quem emprega e quem é agricultor familiar. Então a gente precisa olhar isso aí, porque a agricultura, quando fala a água é pop, a água é tech, ela é muito importante. Mas só nós sabemos como é difícil a nossa vida, a nossa labuta no campo no dia a dia. Eu queria compreender um pouco melhor, doutor Silas, o que consiste esse acordo. A gente sabe que a safra, né, já se iniciou, se estende até setembro, né? E tem uma massa de trabalhadores que vem de diversas regiões para essas áreas, né, para colher o café. E por muitas vezes estão na informalidade. O acordo tem o intuito de fazer com que eles tenham a carteira assinada, né, possam estar regulamentados, dando segurança para o empregador, para o empregado, mas garante que depois desse período eles vão se manter dentro dos programas sociais. É basicamente isso? Exatamente. Aliás, a grande dificuldade foi dentro do MDS
para fazer essa transição. Bom, hoje ele está no programa social Bolsa Família. Amanhã ele vai ter a formalização de sua carteira de trabalho. Como nós vamos fazer então para manter que ele volte novamente ao programa governamental? Aí teve uma ação, inclusive importante, da Casa Civil, junto aos 2 ministros, e consequentemente achamos a forma de fazer com que isso pudesse acontecer, porque não era justo simplesmente o cidadão formalizar a sua carteira e amanhã não ter nenhuma renda, né? Então nós garantimos para ele o Bolsa Família, isso é muito importante. Mas o alcance desse projeto, Wilson, ele vai bem além, porque você veja bem o seguinte, quando fala assim, aquela roda do ganha-ganha, né? O trabalhador hoje recebe R$600 do projeto Bolsa Família. Na safra de café, ele vai perceber em torno de R$2.500, R$3.000. Então ele vai melhorar a qualidade de vida da casa dele. Ele vai comprar uma geladeira, ele vai comprar uma televisão, às vezes uma pequena reforma na casa. Com isso, ele vai movimentar uma coisa que chama comércio. Movimentando o comércio vai gerar emprego no comércio. Movimentando o comércio, gerando emprego no comércio, vai movimentar a indústria também. E o governo vai fazer a arrecadação dos tributos. Então todo mundo sai ganhando. E a imagem do país lá fora vai ficar muito positiva, porque não se tem mais aquela tarja que tinha de trabalho análogo ao escravo. Então o alcance desse projeto ele é extraordinário, porque ele sai do social, né? Vai para a qualidade de renda, qualidade de vida e volta ao social novamente. É um projeto agora que nós vamos assinar por 2 anos, mas podendo ser estendido. 2 anos por quê? Porque é a fase experimental de aperfeiçoamento. E como o Wilson sugeriu, nada melhor do que nós nos reunirmos. Vamos reunir, vamos aperfeiçoar, vamos acabar com essa coisa que tem distanciamento. Às vezes acontece isso com o nosso povo de uma maneira geral, o rural e o urbano. Vamos aproximar o rural do urbano. Isso é muito importante. O urbano tem que compreender as dificuldades que o Wilson acabou de colocar. Nós temos uma indústria a céu aberto, então a dificuldade é muito grande. Não sabemos como vai correr o tempo hoje, como será amanhã, e às vezes o urbano acha que nós estamos beneficiando o rural. De forma nenhuma. E nós somos a fonte, como o Wilson colocou, do alimento para todos. A gente está falando de que contingente de trabalhadores que podem ser impactados beneficamente com a medida? Eu creio que 2 milhões. É bem amplo, né? O público a ser atingido. Ô, Wilson, do ponto de vista, né, dos trabalhadores, ter essa garantia de que eu vou assinar a minha carteira, estou protegido com todos os meus direitos, mas eventualmente, após essa colheita, se eu, né, não me mantiver numa atividade remunerada de carteira assinada, eu tenho ainda o subsídio por parte, né, dos programas sociais, do Bolsa Família. Qual a importância disso para esse trabalhador? Aline, veja bem, isso é muito importante, porque muitos trabalhadores, às vezes, por causa dos R$600 desse programa social, ele às vezes não quer ir apanhar café ou uma outra atividade, no caso agora é a colheita do café, para não ficar fora do programa, um programa social de governo. Com essa garantia de ter carteira assinada, e aí eu vejo para nós aqui a garantia para os 2 lados. A garantia para o trabalhador, que ele está amparado dentro da lei e que ele, terminando a safra, sendo um outro serviço, voltando para a sua origem, ele vai continuar, é claro, se não tiver outro emprego, ele vai continuar recebendo esse programa social do governo. Isso é uma garantia. Isso vai fazer com que fique até mais fácil, no período da safra, da gente conseguir trabalhadores que saem de uma região para outra. Exatamente. Não é? Porque ficou, essa semana mesmo, na reunião, estava viajando, mas esse programa Bolsa Família pôs os trabalhadores preguiçosos. Não pôs. O programa é para quem está desempregado, não tem condição. Exatamente. Então nós temos que dar um alento para aquela família, né? Imagina a pessoa que não tem um teto, não tem um salário, não tem nada, ele tem que viver. Então eu acredito, doutor Silas, que esse protocolo
mesmo que é temporário para 2 anos, que ele pode ser renovado depois, porque a safra do café, e o café ainda tem uma coisa, o Dr. Silas é produtor, o café ele veste um ano ele e o outro ele veste o dono. Exato. O café não produz igual todo ano. Exato. Né? A vida continua. Então a gente vai, eu vou sintetizar tudo como garantia para os dois lados. Agora é preciso que os órgãos competentes, que os nossos sindicatos, ele esteja atento, né? Levar essa informação, tanto é que hoje à tarde nós estamos assinando aqui, eu estou trazendo aqui, através da FETAENG, trabalhadores de várias regiões que produzem café para assistir, para acompanhar hoje, ao vivo e a cores aqui, essa inovação. Pena que outros estados não quis. Mas Minas Gerais, como produz aí, o presidente sabe, 50% do café ou mais é Minas Gerais. 55%. Minas Gerais é um estado político, é um estado que, embora eles falem que é conservador, mas nesse caso não está sendo. Nós estamos na vanguarda, né, das leis. E isso não significa o presidente da FETAENG está flexibilizando. Não, não estamos. Até porque não sou eu que faço lei, não estou na Câmara mais, né? Lá tem os fiscais, tem o papel, o Ministério do Trabalho vai continuar tendo papel, cada um tem o seu papel, o Conselho tem seu papel e nós temos o nosso papel. Então a gente busca essa garantia, principalmente em algumas regiões que tem aqueles turmeiros que buscam os trabalhadores, é preciso que aqueles atores, está saindo um ônibus aqui da minha cidade, realmente está indo lá para Patrocínio, ele tem aquela fazenda, está apta para receber? Está. Ela fez parte desse pacto, desse acordo. Então nós queremos garantir para os dois lados. Porque os trabalhadores, quando chegar na hora dele aposentar, ele precisa ter essa garantia. É um medo muito grande que o homem do campo, a mulher do campo tem, que foi uma luta muito grande, né, doutor Silas? Da mulher trabalhadora aposentar aos 55 e o homem aos 60. A Emater também sabe disso. A Emater é nossa parceira. Então esse protocolo, ele vai tirar uma nuvem que está assim meia parada e deixar um céu mais de brigadeiro para a gente trabalhar com passos mais largos e todos os dois lados estão ganhando. O senhor falou do trabalho da Emater, a gente sabe que esse protocolo ele é fundamental, ele resolve a questão da informalidade, mas sabemos que tem ainda um percentual pequeno, às vezes, de outros problemas, né, que a gente vê muitas vezes pipocando aí notícias. E tem o trabalho da Emater que tem trabalhado pela certificação do café. E quando você tem a certificação, um dos pontos é a questão do trabalho também regular, né? Como é que você vê esses passos que a cafeicultura vai dando para poder estar se adequando sempre à frente e num ambiente que é saudável para todos, para o empregador e para o empregado? Só antes que eu me esqueça, a volta do trabalhador para o programa social, basta simplesmente ele e o empregador ir no CRAS do município, basta um toque no computador, ele já está no projeto novo. Não tem complexidade. Tem burocracia, não tem absolutamente nada, é coisa automática. Isso realmente é muito bom por essa facilidade que tem do retorno dele ao trabalho. Então isso é o diferencial que se faz num projeto como esse. Voltando ao efeito positivo, você veja bem o seguinte: o governador do estado de Minas está envolvido, tanto é que nós estamos na Emater. Imagina a importância que é para o governo de Minas também. E indicou o nosso presidente para que o Otávio o representasse no ato hoje. E eu acho que a grande evolução que nós vamos ter nesse dia a dia é que os demais participantes que estão assinando, propagando efetivamente para aqueles que estão nos ouvindo, isso vai fazer realmente o grande diferencial para esclarecer as dúvidas que porventura existam, né? E para o aperfeiçoamento do projeto ao longo do tempo. Eu estou envolvido nisso, Aline, há muito tempo. Quando eu era prefeito da minha cidade, nós criamos um NINTER, que o Wilson conhece lá muito bem, que é o Núcleo Intersindical. Posteriormente, como deputado, eu coloquei recursos para construir o Palácio da Justiça do Trabalho. Foi um trabalho nosso. Depois participei na Câmara da emenda parlamentar número 28,
de 2000, que trouxe aquela tranquilidade entre trabalhador e empregador no campo. Isso foi uma evolução enorme. Então, a preocupação com o trabalho no campo e a preocupação com essa proximidade entre um e outro nasceu exatamente há muitos anos. E aqui, em Minas Gerais, como secretário de Estado, em companhia desse parceiro aqui extraordinário, nós fizemos a primeira feira do agricultor familiar. E é bom nós lembrarmos que teve um movimento muito grande, a Praça da Liberdade ficou toda cheia, né? E aí o pessoal falava, bom, vamos chamar a polícia, vamos fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo apareceu lá na secretaria. Falou, estou preocupado por causa disso, esse movimento aí. Falei, vamos resolver? Ele falou, vamos. Então vamos lá no gabinete do governador resolver isso agora. Ah, mas sem marcar? Sem marcar, sem resolver agora. Nós passamos pelo fundo do palácio, fomos no gabinete do governador, conversamos com ele, falamos sobre a importância da participação dele. Ele desceu conosco. Chegou lá, tinha um caminhão onde o pessoal estava usando, subiu no caminhão e deixou uma das mensagens mais bonitas que ele podia transmitir. Acabou-se o movimento, acabou-se tudo. E depois nós fizemos a feira e ele disse o seguinte, bom, o governador para ir no movimento desse tem que ter pelo menos 300 pessoas. Ouviu-se e falou assim, não, eu vou colocar 2.000. Fizemos aqui na Serraria Souza Pinto. Fizemos lá a primeira feira da agricultura familiar. Isso foi em que ano? E tinha mais de 2.000 pessoas. Anos atrás. Então, você imagina o seguinte, o que é bom essa proximidade, o que é bom esse trabalho conjunto, aonde ele nos leva. E é isso que nós precisamos. A potencializar, né? Porque o agro brasileiro ele é diverso, né? Você tem diferentes atividades, diferentes perfis de trabalhadores, de produtores, de portes, né? E é importante que tenha uma harmonia para que se desenvolva de forma sustentável. Você né? me permite? Claro, por favor. O Dr. Silas está fazendo um resgate histórico do passado. Isso é perigoso, porque o povo achar que nós é muito velho, né? Mas não, como é que o Dr. Silas está bem. Veja bem, Aline. Eu que venho da agricultura familiar, que no passado era agricultura de subsistência, você tinha que produzir de tudo na cidade. Você comprava, às vezes, era o pano para fazer roupa, né? E a gente gostava, quando nossa mãe, o pai ia na cidade, no arraial, que eles falavam arraial, comprar pão. Fazia de tudo. O que era bom, não, mas queria pão. E me incomodava, de criança, olha, por que nós não pode conquistar mercado? Por que nós é pequeno, nós não pode organizar a produção? É do café, é do leite, é do feijão. Eu sonhava produzir feijão, fazer uma cooperativa, empacotar, ir no mercado. Eu já tinha aquele sonho, né? Fui vereador na minha cidade, sou aqui de Cláudio, né? Fui o primeiro conselho que foi criado, doutor Silas, no Brasil, foi da minha autoria. A Emater sabe disso, projeto de lei. Não era o Conselho Municipal de Desenvolvimento, mas era o Comapa, que eu já tinha essa preocupação desse trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fui para a Itália, para a França, para a Espanha, para ver como é que era a agricultura familiar. E deparei lá em Bolonha, na Itália, com uma grande feira internacional. Eu fiquei doido. O Dr. Silas era o secretário de Agricultura nosso aqui, né? Eu trouxe essa ideia. O pessoal da federação achou que eu era louco. Eu falei, peraí, se eu ver o trabalhador andando de Mitsubishi, eu vou ficar feliz, tá todo mundo bem, tá todo mundo ganhando. Tem feira da moda, feira do sapato, feira de carro, feira de tanta coisa. Por que nós não podemos construir uma feira para mostrar o que a agricultura, a pequena produção faz? Né? Porque a denominação de agricultura familiar foi de uma resolução de 95, 96 para cá. Isso. Para cá. A gente era visto. A gente começou esse trabalho todo. E o Dr. Silas, como secretário, nos deu muito apoio. Né? Na época, o governo deu muito apoio. Foi realizado na Serraria Souza Pinto. Foi um sucesso. Né? Tanto é que o senhor vai receber o convite agora para a 14ª. Ficamos 2 anos sem fazer, por causa da pandemia, evidentemente. Né? E hoje nós já temos agricultores exportando café especial para fora do Brasil, gerando emprego.
leite com os derivados. Quando eu vejo esse pessoal do queijo na televisão, a Emater mostrando, gente, tem um pedacinho da gente ali. Tem um pouquinho da gente ali. Né? Quando eu vejo falar de uma feira aqui e ali, gente, valeu a luta, a insistência. Então é isso que nós queremos. Nós queremos avançar. Nós não podemos ficar, tanto o capital como o trabalho, ficar apegado àquelas coisas do passado. É claro que o passado, ele é importante na nossa vida, mas você tem que planejar o futuro. Então, hoje, a gente está assinando esse protocolo, é uma segurança, é uma garantia para os trabalhadores sair da sua origem para trabalhar em outra região, se for o caso, agora no café, mas ele voltar, ele poder acessar, está participando do bolso. E isso não vai atrapalhar ele ter um benefício da Previdência Social. Sintetizo tudo isso, Aline, Dr. Silas. Quando tem vontade política e tem pessoa certa no local certo, as coisas andam. E o que a gente precisa no Brasil é de homens e mulheres que têm vontade política para resolver. O Brasil é um país, um continente enorme, terra, água, tudo. Então a gente precisa, com esses pequenos gestos, mostrando para quem na cidade, olha, como o Dr. Silas falou, a agricultura é um negócio de céu aberto. Ou vem geada, ou é seca demais, ou é chuva demais. Você não tem um galpão ali. Não é como produzir um automóvel numa montadora. É totalmente diferente. E a nossa preocupação é produzir com qualidade, com excelência, para que esse produto chegue na mesa de quem está na cidade, do consumidor, da melhor forma possível. Então isso, para mim, nós estamos andando aí com esse protocolo a passo largo, doutor Silas. Eu vejo assim de bons olhos, fui criticado. A primeira vez que o Agileu ligou para mim, confesso para o senhor que eu fiquei assustado. Epa, vamos aí, tal. Depois a gente foi maturando, que isso sirva para a gente como modelo para outras atividades, outras culturas, para além do café também. Com certeza. Tem outras culturas que demandam safristas também, né? Isso é um modelo que pode ser replicado. Outra coisa, nós precisamos também colocar, e isso é muito importante, a questão da educação para o empregador. Porque às vezes é uma coisa tão pequena que torna-se grande. Por quê? Porque não deu oportunidade da correção. Então, o auditor, a partir do momento que ele possa compreender que tem casos e casos diferentes, né? Trabalho pesado, trabalho futigante, trabalho que comprometa a saúde do cidadão, reter salário, transporte inseguro, falta de água potável, falta de banheiro, isso é muito grave. Tem que punir com severidade, muita severidade. Mas eu acho que é uma importância que nós discutimos muito com o ministro Luiz Marinho, de nós, a cada dia, as entidades que estão assinando, nós temos um trabalho mais próximo para melhorar essa relação e não deixar que isso ocorra. Porque não pode ocorrer de forma nenhuma. No país evoluído como o nosso, e o volume de exportação que se faz, a agricultura familiar, hoje, nós temos no café 78%. Então, imagina a importância, né? Como evoluiu, como cresceu. Por isso, nós temos que, cada dia, aperfeiçoar mais, avançar mais e dar segurança para os dois lados. Queria mudar um pouquinho a pauta, porque a gente está gravando esse programa, pessoal, dia 5 de junho, que foi a data da assinatura do acordo e também é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Queria falar um pouquinho de perspectivas, né, para o país, mas sobre esse prisma também, né? A questão ambiental, ela é urgente, debatida, né, por todos os lados, e o agro, ele é crucial nesse debate, né? Inclusive como solução, né? Como pessoas que estão mais próximas, né, das nascentes, das matas, que têm condições de atuar preservando, produzindo, crescendo, mas preservando, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vou direcionar primeiro para você, doutor Silas. Quais são as perspectivas que você vislumbra aí para o país, também com esse viés ambiental? Por isso é que é boa uma oportunidade como essa. Nós criamos no café produtor de água. É um projeto que poucos conhecem, começou-se agora
E é um projeto que tem envolvimento da prefeitura do município, a cooperativa do município, ANA, Agência Nacional de Água, e ICA participando, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Copasa de Minas, Emater de Minas. Então, Café Produtor de Água. Nós lançamos isso agora no mês de março e o sucesso na Europa foi extraordinário, porque a grande preocupação deles é com preservação do meio ambiente, e aí vem matas ciliares e vem os rios, os lagos, né? Então, nós, dentro desse projeto, nós estamos fazendo todo o arcabouço em que nós vamos fazer cerca, vamos construir estradas para escoamento e segurança e para evitar assoreamento de rios e lagos. Vamos recompor as matas. E o que o produtor vai participar? Com a mão de obra. O restante todo ele vai receber para que possa executar. E a pretensão nossa não é para ficar só em Minas. Então começou em Alpinópolis, lá com a Cochupé, e vamos fazer, já tem mais 3 cooperativas para nós recomeçarmos já de imediato, mas nós queremos o Espírito Santo, já que é o projeto, São Paulo, que é o projeto, nós temos que expandir isso para o Brasil, porque aí nós estamos mostrando realmente a preocupação com a preservação do meio ambiente. Nós temos tido, e o governo tem combatido muito isso, mas infelizmente houve uma liberdade excessiva e talvez uma ganância muito grande nessa questão de desmatamentos. Áreas que realmente não deveriam, eram intocáveis, né? E infelizmente foram desmatadas. Mas eu sinto que agora, depois da votação que ocorreu no fim da semana, nós vamos ter uma mão mais dura para recompor aquilo que efetivamente não poderia ter acontecido e não deixar que avance mais. Então, eu acho que vai mostrar para o mundo que o Parlamento Europeu votou numa época que era um país, hoje é outro país, que amadureceu e sabe o quanto é importante a preservação do meio ambiente. Esse é o diferencial que se faz. Inclusive, a Emater Minas está lançando, né, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma cartilha com orientações, vai estar acessível no site da empresa, com orientações para os produtores de medidas que podem ser implementadas, como terraceamento, né, barraginhas, a questão da manutenção das estradas rurais. Como é que você vê isso sendo implementado, acontecendo por parte desses agricultores? Os agricultores são muitas vezes também guardiões, né, desse ambiente. Aline, veja bem, eu tenho dito e eu tenho que reportar alguma coisa no passado. O Dr. Silas era o secretário de Agricultura, quando eu pensei, diz que todo cientista é doido, né? Doido de tanto pensar e matutar o que ele pode fazer para mudar, para o mundo ser melhor. Nós criamos na época, o senhor lembra disso, Bolsa Verde. O que era a ideia? Porque quando discute meio ambiente, só pensa no homem do campo, só na roça, não olha a cidade. Porque a poluição que um perímetro urbano causa é muito grande. Então, a questão de cuidar do meio ambiente é um gesto de todos e todas. Não é apenas de você, é o seu gesto, é o meu, doutor Ciro, é todos, né, que tem que contribuir. Isso passa por um processo de educação mesmo. Agora, os agricultores, uma vez eu fui chamado que eu estava ficando louco, porque além de produzir alimento, produz água. Como assim produtor de água? Sim, porque na medida que você protege uma encosta, você protege uma mata ciliar, você protege uma nascente, evidentemente que você está cuidando da água, você está produzindo água. Se todo mundo começar a desmatar, acabar, destocar, quando teve uma época, lá no passado, quando eu era criança, que você podia desmatar, mexer com carvoaria e destocar, acabar com tudo. Eu logo entrei no sindicato, já era rapaz, né, e comecei com essa preocupação. Então, agora, como nós estamos discutindo aqui hoje um protocolo na safra do café, para 2 anos, mas pode postergar depois, né? Isso não é... Nós precisamos pensar essa questão. Eu tenho dito
vontade política. Eu tentei lá na Câmara Federal isso. Por exemplo, o consumidor que paga a conta de água, que paga uma CEMIG, se pôr algum centavinho na conta dele para criar um fundo para incentivar o agricultor a cuidar da água, aquela água que ele está cuidando, que ele está produzindo, não serve só para a sua comunidade, para a sua propriedade, vai servir para outros. Nós temos um exemplo aqui muito interessante, que foi aqui na divisa de São Paulo com Minas, a cidade de... eu esqueci o nome da cidade, não é Estiva não, que ali eles têm uma bonificação para a água que produz para abastecer uma região de São Paulo, né? Me fugiu o nome da cidade agora, né? Eu fui lá conhecer o programa. Então ele poderia, porque alguém vive sem água? Ninguém vive sem água. Veja bem, nós estamos agora junto com o IGAN agora, porque todos os agricultores agora, doutor Silas, tem agora o dia 20 desse mês, vence o prazo para regularizar todos os postos tubulares que nós temos. E quase todo mundo tem. E para regularizar um posto desse não é barato. A Emater não dá conta, porque ela não tem um capital humano suficiente. O Estado não dá conta, nós não damos conta. Nós estamos negociando lá com o Marcelo, que é o presidente do IGAN, mais um ano para a gente conseguir fazer isso. Aí ele falou, ah não, mas aí nós vamos lá e travamos o poço. Peraí, mas alguém sobrevive? O que precisa, no meu ponto de vista, para voltar na tua pergunta, nós precisamos investir mais no campo. Investir no campo é muito mais barato do que investir na cidade. Não estou falando que o governo não deve investir no perímetro urbano. Tem que sim investir. Agora, tem que cuidar das estradas, tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, tem que ter energia, tem que ter internet, porque o jovem não fica, doutor Silas, não fica. O meu sítio, o meu celular não pega. A 12 quilômetros da cidade não pega. Então como é que um jovem, como é que o meu filho vai querer ficar na roça? Não vai. Então discutir meio ambiente, que dia 5 nós comemoramos, é todo esse arcabouço que o produtor, além de produzir café, arroz, milho, leite com seus derivados, a mandioca com seus derivados, avicultura, suinicultura, ele também produz água. Então ele tem que discutir isso como um todo. Nós estamos num globo terrestre, né? Se alguém se der mal, todo mundo vai se dar mal. Agora, se todo mundo vai bem, evidentemente que nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Então essa é a minha preocupação. Não basta falar que nós vamos só cuidar da mata ciliar, precisa ter incentivo, né? Precisa ter incentivo, porque um funcionário público, por exemplo, você trabalha na Emater, você sabe que todo mês seu salário cai ali. Você tem seu 13º, tem férias, tem tudo. E o homem do campo, ele tem que fazer seu trabalho, no dia a dia, né? E nós temos um negócio de céu aberto. Por isso que muitas regiões, na época da safra do café, ele sai para ganhar um dinheirinho a mais, porque precisa tratar da sua família. Então, eu vejo a questão do meio ambiente, eu não vou colocar isso aqui agora, porque eu posso ser radical demais. Eu acho que precisava não ser aqueles extremistas que, olha, não pode produzir nada. Eu pergunto, aquelas pessoas xiita, ele come o quê? Pedra? Ele respira o quê? E qual que é o nosso papel do homem e da mulher do campo? Eu quero campo com gente. Eu não quero campo sem gente. E do jeito que está, se nós não tiver política, doutor Ciro, para esse povo, vira mato tudo, mas e aonde que produz comida? Alguém vai ter que desmatar para produzir. Então é uma preocupação que a gente precisa de mais política pública para incentivar. Não é só discutir e comemorar o meio ambiente. Precisamos sim, o homem, aquele que produz, precisa ter sim um incentivo sim para ele cuidar da mata ciliar, da nascente, das encostas. Ele saber, olha, a Emater, aqui você pode plantar, aqui não. Aqui é área de reserva, aqui não. São normativas necessárias e eficazes para você ter harmonia entre o homem e o meio ambiente. Agora, não se discute só meio ambiente olhando só o homem do campo, a mulher do campo, não. Tem que olhar pela cidade também, né? Porque o arruda que passa aqui em BH, na nascente, é água limpa, pura. O Tietê que passa na capital de São Paulo, na nascente, é água que você pode até tomar, mas passou dentro da cidade, jamais. Então a gente tem que discutir o meio ambiente com todo, porque sempre que discute o meio ambiente só olha para o campo, só olha para a roça, só olha para o meio rural. Desculpa que eu fui muito longo agora. Não, temos que discutir foi com certeza. Foi muito perfeito, e é interessante, Wilson, adicionar aí a questão da renda para o homem do campo.
porque muitas vezes a gente discute políticos, mas esquece que sem renda ele não sobrevive. E já pensou se vier um êxito rural para a cidade? Nossa. O inchaço que vai trazer, a violência, o desemprego? Já está, né? Então, ele está lá, nós temos que mantê-lo lá, mas para que ele possa permanecer, ele precisa dessa palavrinha, renda. E essa é a oportunidade desse novo protocolo que está sendo assinado, exatamente para que ele possa, nesses períodos, melhorar a sua renda. E depois a gente aperfeiçoar o projeto. Bom, a gente já está com quase 1 hora de bate-papo. Eu vou ir para os finalmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, da sua trajetória. A gente sabe, conhece o homem público, né? Já foi secretário de Estado, já foi ministro da Agricultura, tem uma trajetória, né, pública reconhecida, mas queria que você falasse um pouquinho mais de você do ponto de vista particular, a sua relação, né, com esse meio rural. Uhum. Bom, vamos começar um pouquinho lá atrás, muito rapidamente. Eu sou filho de ferreiro, então uma família de 13 irmãos, família pobre, e estudamos curso vago na época, não existia, e não sei por que foi extinto, porque ajudava demais, mas sempre tive uma vocação procurando melhoria de qualidade de vida, não só para mim, mas para a família e para o nosso povo de maneira geral. Candidatei a prefeito, mas não tinha nenhum vínculo político. Tanto é que eu me filiei e candidatei ao mesmo tempo, por uma pressão popular. Procurei fazer dentro do município o máximo que podia ser feito em benefício da nossa comunidade. De lá para cá, então, logo terminou o mandato, nós nunca tínhamos um deputado federal eleito pela nossa cidade. Nos candidatamos, elegemos, ficamos 6 mandatos. Aí veio o convite do governador de Minas, viemos para a Secretaria de Minas. Posteriormente veio o convite para o Ministério da Agricultura. Fomos para o Ministério da Agricultura. E sempre fomos muito ligados ao agro de uma maneira geral, defendendo de uma forma muito intransigente tanto o campo quanto a cidade. E sempre me intrigou muito essa relação capital-trabalho e também a aproximação do urbano com o rural. Então, as oportunidades que eu tive, eu participei de todas elas, tentando colocar isso como idealismo. Então, a política, para mim, é uma forma de você demonstrar para a sociedade o idealismo que você carrega dentro de você em si. Então, posso dizer que sou realizado, muito grato à comunidade que sempre esteve presente, aos amigos que sem dúvida estão comigo ao longo de tantos e tantos anos, e sem dúvida eu acho que nós temos um futuro brilhante desse país nosso. Basta nós trabalharmos todos juntos, irmanados, com compreensão, sem nenhuma vaidade, porque muitas vezes as vaidades falam mais alto, né, isso? E isso realmente é o que prejudica muito. Mas acho que se todos nós tivermos esse compromisso de trabalhar para uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais humana, nós teremos, sem dúvida, um país cada dia melhor. Agora, Wilson, direciono para você, falar também um pouquinho para além, né, dessa figura pública que tem essa trajetória longa na FETAENG, teve um mandato também federal. Para além disso, me conta um pouquinho mais da sua história, sua visão de mundo. É claro que a minha trajetória não é diferente da do Dr. Silas, mas é claro, com o currículo dele, quem sou eu, né? Então, vamos lá. Veja bem, eu sou filho de um pequeno produtor, né, analfabeto, um homem que todo dia ele ouvia a voz do Brasil, e a gente ouvia no rádio falar de Silas brasileiro, né, no Congresso Nacional, e tantas outras pessoas, né? Mas meu pai já faleceu há muitos anos, porque na época nós fomos criados em casa de pau a pique. Ele morreu com doença de Chagas, né? Na época era normal, mas uma vida laboral muito dura. A gente não tinha energia elétrica, todo mundo sabe o que era lamparina, você não tinha água encanada, não tinha hoje esses colchão, essas camas boas que tem, era o colchão de palha que tinha que fazer de vez em quando, pôr no sol para esquentar, aquela coisa toda. Então, um trabalho rústico, duro, na enxada, no machado, era tudo muito rústico mesmo. Então, a gente trabalhando, mas eu sempre sonhava
né? E ainda muito jovem, na minha comunidade rural, que tem lá em Cláudio, São Bento, eu ajudava a extensionista da Emater no prêmio de produtividade. Eu plantei milho à época na técnica e ganhei o prêmio, né? Depois arroz de sequeiro, não tinha arroz, era só para rico, pobre não comia arroz, né? E eu adorava arroz, e por ironia hoje eu não posso mais comer arroz. Veja bem, e aí a gente passou junto com a Emater. Estou até fazendo uma propaganda da Emater e tem que fazer mesmo, porque ela é importante, e a gente produziu muito arroz. Então a gente foi esse trabalho todo, mas sempre trabalhando na comunidade. Depois no sindicato busquei uma filosofia que, quando falava de sindicato, era como falar do mal. Eu provei que não, né? Tanto é que a gente já organizava a produção. De lá eu fui vereador na minha cidade, depois presidente da Câmara, e tive aí na Assembleia Legislativa, eu disputei 3 vezes, assumi um período pequeno, na época inclusive que nós fizemos uma dobradinha, eu estadual e o Dr. Silas federal. E nesse trabalho, depois de muito tempo, eu venho para a FETAENC, porque eles viam como um bom gestor, uma pessoa que tivesse uma mentalidade um pouco aberta, eles achavam, né? Eu assumi a FETAENC por um conselho, porque ela estava literalmente com as portas já fechadas, um declínio total. Eu abandonei a minha vida em Cláudio, não da roça, né, da agricultura, mas passei a assumir a FETAENC com mais afinco. Foi aí onde eu conheci o secretário de Agricultura. Aquilo que eu pensava, agora nós temos que pensar mais forte. Trabalhamos, né? Hoje eu já estou aí com meus cabelos brancos, lutando. Tive na casa lá no Congresso durante um mandato, né? Tudo aquilo que eu pensava a gente tentou a fazer, mas eu quero, assim, de uma forma objetiva. Não tive a oportunidade de estudar, né? Eu tenho só um ensino básico, né? O grupo, inclusive, que eu estudei, ele fechou, não existe mais. Não existe mais. Então, porque quando a família, nós éramos 5 irmãos, quando nascia um homem, os pais ficavam felizes que era para trabalhar. Quando nascia a mulher, não, essa não pode ir para a enxada, não pode ir para a roça. O homem, o pai ficava feliz, é mais um que vai me ajudar lá na roça, para o trabalho. Então, desse trabalho todo, mas o coitado, meu pai fez o que ele podia. Naquela época não existia aposentadoria rural. Foi uma grande luta que nós travamos também de trazer dignidade para o homem e a mulher do campo, né? Porque 70% dos municípios de Minas do Brasil, a maior receita ainda é a Previdência Social, né, doutor Ciro? Que é. Então, todo esse trabalho, eu assim posso resumir dizendo, nós só podemos mudar, avançar através da política, né? Vereador não é profissão, prefeito não é profissão, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, não é profissão. Se alguém pensa que vai ali para ganhar dinheiro, tá equivocado. Ali é para trabalhar, para representar um povo, os nossos ideais. Uma coisa eu pensar como cidadão, a outra coisa eu virar a vidraça, eu poder fazer uma lei. Então a política, como nós estamos aqui assinando esse protocolo hoje, isso é vontade política. Se não tivesse vontade política do ministro, se não tivesse vontade política do presidente do Conselho Nacional, não tivesse esse entendimento, que quero dizer aqui, eu além de assinar pela FETAENC, estou assinando pela nossa CONTAG, que me autorizou a assinar esse protocolo hoje, pela confederação nossa que representa o Brasil. Então, Aline, é prazeroso quando você trabalha para as pessoas. Você cuida de si, mas você cuida do outro também. Então você deita, coloca a sua cabeça no travesseiro e fala assim, olha, valeu a pena. O dia que eu for embora, eu não estou preocupado com o patrimônio, mas o que eu pude, qual que é o legado que o Dr. Silas deixou, qual que é o legado que o Vils fez ou deixou. Cada um deixando um pouquinho, com certeza a gente pode trazer. Eu sou um sonhador, apesar da minha idade, mas o Brasil é muito jovem, não devemos jogar a toalha não, e nós temos que investir muito na formação do sujeito, principalmente daqueles que estão lá no campo, sabe, daquele lá no campo. A gente precisa de política pública, sobretudo a educação, ela é a mola mestra. Então é isso aqui, a minha linha de raciocínio de uma pessoa que nasceu na roça, não teve o privilégio, a minha mãe,
de ser em hospital, foi com as parteiras, né, na época, né? Eu não sei como é que era. Como eu era o filho mais velho, doutor Silas, quando ia nascer os mais novos, os pais mandavam a gente para casa do tio e da tia, porque acho que não era para ver o sofrimento da mãe na hora de dar o parto do irmão nascer. Então é essa vida. Então eu tenho assim muita paixão de defender o homem, e a nossa mulher do campo são os nossos irmãos. Então, nós estamos diante de dois sonhadores, dois idealistas que têm na política um instrumento, né, para concretização desses ideais, e que a gente tenha mais pessoas, né, como vocês, para poder transformar de fato a nossa realidade. Queria agradecer enormemente. Combinei com o Wilson antes da gente entrar aqui em cena, de que ele ia me ajudar no encerramento, sugerindo aí uma trilha sonora que resume um pouco a própria vida dele e também esse ambiente rural que a gente vive. Qual que é a sua sugestão, Wilson? Eu acho que não é a minha vida, é a nossa vida. Eu acho que nós que produzimos, temos uma vida sofrida, gosta muito de escutar um radinho. Nada para mim sintetizaria como o Cio da Terra. Então vocês vão ouvir aí na edição Cio da Terra, para a gente fechar esse programa. Muito obrigada, doutor Silas, pela sua presença, pela conversa boa, esclarecedora. Espero que a gente possa sentar aqui outras vezes. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente é muito bom a gente estar aqui, ainda mais na presença do Wilson. Obrigado. Que além de ser amigo, é idealista. Já pensou se nós tivéssemos mais gente com esse ideal? Como é que seria esse Brasil nosso? Como é que seria o nosso estado, Aline? Então, Wilson, parabéns. Você é um vitorioso e, sem dúvida nenhuma, não é um sonhador. Você pode ter certeza que você é um realizador daquilo que efetivamente você pensa, você coloca na prática. Parabéns pelo seu trabalho. É um prazer estar aqui. Um abraço para a nossa Emater. Como a gente admira a nossa Emater. Então, realmente é extraordinário ver a assistência técnica que nós damos aqui. Nossa pesquisa, através da EPAMIG, também é um diferencial enorme. Então, a preservação do meio ambiente, quando nós falamos em água, nós temos aqui realmente, em Minas Gerais, um cuidado muito grande. E como o Wilson falou, existem muitos projetos aí de programa para a criação de água. Mas um programa exclusivo, voltando para o campo, é somente esse que nós lançamos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Wilson, muito obrigada também. Para mim é um prazer, eu agradeço estar aqui com o Dr. Silas. Quem pensava um dia, no encontro que nós tivemos na sede do nosso sindicato, lá em Patrocínio, na terra natal do Dr. Silas, depois de muitos e muitos anos, a gente está encontrando aqui para falar de um protocolo que está sendo assinado aqui, para dar segurança para quem produz e para quem trabalha na lavoura de café. Deixo aqui o abraço. Não poderia deixar cada um hoje para a gente comemorar, viver o meio ambiente, cuidar do meio ambiente e, sobretudo, deixar o nosso abração aqui, uma empresa que eu tenho defendido muito, que é a Emater. O Dr. Silas sabe, uma época que eles queriam fechar a Emater, eu fui para a rua com os agricultores para lutar pela permanência da nossa Emater. Então, assim, eu tenho muito carinho, muitos amigos na Emater. Então, isso para nós é muito importante. E a você, Aline, que fez uma entrevista conosco leve, suave e tranquila. Eu que agradeço. A gente está encerrando, então, esse segundo episódio do Agro em Pauta. Encontro vocês aqui em outros momentos. Tem o Minas Rural, toda sexta-feira, entrando no ar aqui no nosso canal. Tem muito conteúdo para vocês explorarem por aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te peço a gentileza, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos, vem bater papo com a gente, coloca aqui nos comentários uma sugestão de tema para a gente abordar em um outro momento, e eu te encontro na próxima. Tchau!